Olá, bem-vindos ao nosso podcast de psicologia. Eu sou o André Costa e junto com meus amigos, a Emanuele Alves, o Otávio Morales, a Laura Bochacur e orientados pela professora Denise Ribajamos, Te levaremos para conhecer mais sobre a síndrome de Down. Nós somos estudantes de psicologia das faculdades Pequeno Príncipe, em Curitiba. Venha com a gente aprender um pouco mais sobre a síndrome de Down. Olá, eu sou a Emanuele e vou mostrar um pouco sobre os temas que serão abordados no nosso podcast. Falaremos como é a síndrome de Down, desde o nascimento até a vida adulta. Discutiremos quais são as dificuldades que uma pessoa com síndrome de Down enfrenta desde o nascimento e o que pode ser feito para ajudá-los. Vamos explicar a forma com que uma pessoa com síndrome de Down se desenvolve e o que a gente pode fazer para ajudá-la cada vez mais a ser uma pessoa com mais autonomia e com suas capacidades mais lapidadas. Daremos dicas de como uma criança com a síndrome pode se desenvolver em escolas, o que elas precisam do ensino específico e por que é importante elas se relacionarem com outras crianças. Uma pessoa com síndrome de Down tem uma vida mais curta? Síndrome de Down é uma doença? Se é uma doença, tem cura ou tratamento? Essas e outras perguntas responderemos a vocês. Uma criança com a síndrome precisa de cuidados específicos, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outros. Vamos contar para vocês quais são os cuidados com a saúde de uma pessoa com a síndrome. Tudo isso e muito mais no nosso podcast. Olá, eu sou a Emanuele. Biologicamente, a síndrome de Down ocorre quando acontece um problema no desenvolvimento do feto. Este problema ocorre na divisão dos cromossomos, onde no 21º par aparece um terceiro cromossomo. Por isso, a síndrome de Down também é conhecida como a trissomia do cromossomo 21. As causas dessa condição genética ainda não são muito claras. Muitos estudos apontam que a causa dela não é hereditária, ou seja, ela não necessariamente ocorre de pais para filhos. É possível que um homem ou mulher com síndrome de Down gere um filho que não tenha a mesma condição. Porém, muitos estudos associam a síndrome com a idade da gestante. Acredita-se que quanto mais velha for a mulher, mais alta é a possibilidade dela gerar uma criança com a síndrome de Down. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, algumas características são bastante perceptíveis logo após o nascimento. Por exemplo, as palmas das mãos contam apenas com uma única linha. Os pés têm uma grande separação entre o primeiro e o segundo dedo. Conforme esta pessoa vai crescendo, essas e outras características ficam mais evidentes. Os olhos são amendoados, o nariz tende a ser pequeno e achatado, a boca tende a ter menos dentes e o céu da boca pode ser mais curvado. O pescoço conta com mais gordura na nuca, as orelhas são menores e geralmente localizadas abaixo da linha dos olhos, e a cabeça tende a ser mais achatada na parte de trás. Além disso, todos apresentam hipotonia muscular, que é uma condição que faz com que os músculos fiquem mais enfraquecidos. Cerca da metade das crianças apresentam problemas cardíacos logo após o nascimento, necessitando de intervenções cirúrgicas alguns dias depois de nascer. A hipotonia muscular também pode gerar problemas no indivíduo portador da síndrome em regiões do corpo que dependem de músculos, como problemas na audição, problemas na visão, problemas na coluna, problemas na digestão e por isso a alimentação deve ser muito bem balanceada e problemas na fala. Além do tônus muscular prejudicado, o desenvolvimento intelectual também é afetado, causando dificuldades no raciocínio, dificuldades em memorizar informações e dificuldades em reconhecer e a responder a estímulos. Entretanto, uma pessoa com síndrome de Down pode ter um bom desenvolvimento físico e intelectual, desde que ela tenha um acompanhamento com profissionais como um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo e um fonoaudiólogo. Apesar de tudo isso, a condição que a síndrome de Down oferece sempre será manifestada. Uma boa assistência proporcionará mais qualidade de vida e melhores condições para o desenvolvimento. Inclusive, a expectativa de vida de pessoas com síndrome de Down aumentou 3,75 vezes nos últimos tempos, fazendo com que a média de idade fosse para 65 anos, graças ao conhecimento e ao avanço que se tem hoje acerca da síndrome de Down. Olá, eu sou o André.
e vou falar um pouco sobre os dados da síndrome de Down no Brasil e no mundo. Estima-se que no Brasil, 1 em cada 700 nascimentos ocorra o caso de trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, o que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de Down hoje no Brasil. Esse é um dado do IBGE. Já nos Estados Unidos, estima-se também que a cada 691 bebês, um nasça com síndrome de Down, e que cerca de 3 a 5 mil crianças nascem com síndrome de Down no mundo, todos os anos. O que a gente pode observar é que os números de pessoas com síndrome de Down é bastante significativo, ou seja, existem bastante pessoas com a trissomia do cromossomo 21 por aí. Essas pessoas têm as mesmas necessidades do que a gente, mas elas ainda têm as suas necessidades específicas. Elas ainda precisam ter acesso à educação, acesso a lazer, acesso ao trabalho, entre outros direitos que são a eles segurados pela condição de cidadão. Vale ressaltar também que uma criança com a síndrome de Down deve ser envolvida no ambiente escolar, justamente pelo motivo de que ela precisa se desenvolver. Uma criança com a síndrome desde pequena na escolinha já começa a se relacionar com outras crianças, e desafios são apresentados a elas. Esses desafios, os escolares e os sociais, são bastante importantes para o desenvolvimento dessas crianças. Logo, é direito da criança com a síndrome de Down ser matriculada em escola regular, para que ela possa se desenvolver assim como as outras crianças, é claro, com as suas necessidades específicas. Falar sobre síndrome de Down no Brasil e no mundo se torna uma tarefa cada vez mais difícil, porém cada vez mais importante devido aos escassos estudos que a gente tem no campo da ciência e também no pouco debate social que se desenvolve acerca deste tema. Principalmente quando vamos pensar na palavra inclusão da pessoa com síndrome de Down, podemos ver a enorme barreira que se dá, pois no Brasil não há estudos relevantes sobre a taxa de empregabilidade que essa população tem. Então é como se ofuscasse e escurecesse a nossa visão de como podemos compreender como essa população é incluída na sociedade. Também nas escolas, segundo as nossas pesquisas, percebemos que há uma grande escassez de estudos sobre como se dar uma inclusão que realmente inclua essa pessoa. Mas, observando bem, a palavra é a multidisciplinariedade. Você sabe o que é? Multidisciplinariedade é quando a gente inclui diversos saberes, desde a saúde até a educação, em prol de alguma causa, ou de algum estudo. Portanto, vamos pensar como incluir este ser humano num contexto educacional favorável para o seu desenvolvimento? Ou então, como vamos criar campanhas para conscientização de como receber uma pessoa com síndrome de Down em lugares públicos? Por acaso você já se deparou com uma pessoa com síndrome de Down dentro do ônibus que você pegou? E se caso você pegou, você olhou com certo receio, ou com certa curiosidade, ou até com certo medo? Você já pensou se o que deveria fazer ou não, o que falar, se deveria ceder o lugar ou não? Pois bem, é para essas tais coisas que a palavra inclusão serve, para fazer-nos refletir sobre como essa população pode ser bem acolhida e socializada na sociedade. Para isso, existe um movimento muito interessante, que se chama Movimento Down. O Movimento Down foi criado em 21/3/2012 para reunir conteúdos e iniciativas que colaborem para o desenvolvimento dessas potencialidades e que também contribuam para a inclusão dos indivíduos com síndrome de Down e deficiência intelectual em todos os espaços da sociedade. Portanto, se trata muito mais da representatividade que essa população pode ter. Não se trata do que devemos ou não fazer apenas, mas de como poderá se tornar natural ter essas pessoas em nosso espaço habitual, pois até então parece para nós socialmente que a palavra inclusão está nas TVs, nas rádios, porém pouco no nosso dia a dia, e é sobre isso que a palavra inclusão quer trazer. Um filme interessante que debate sobre a síndrome de Down se chama Colegas, de Marcelo Galvão. O longa ele vai contar uma história de 3 amigos com síndrome de Down, o Stallone, a Aninha e o Márcio. Os 3 fogem no carro do jardineiro em busca de seus sonhos,
O Stallone quer ver o mar, o Márcio quer voar e a Aninha buscar o marido. Então, o personagem Márcio é interpretado por Breno Viola, de 33 anos, que foi o primeiro faixa preta de judô com síndrome de Down nas Américas. Fica a nossa recomendação e até a atenção aos cientistas que estão ouvindo esses podcasts e os curiosos também, para que se desenvolvam novos estudos e ampliem mais ainda os debates e reforçando também as causas das quais a gente apontaram, assim como o movimento Down no Brasil, para que a gente possa ampliar e também debater cada vez mais sobre o que é incluir e o que significa também não incluir. Oi, eu sou a Laura e assim como ouvimos a respeito das características dos portadores de síndrome de Down, eu vou falar de algumas limitações que eles possuem, como eles se desenvolvem e o que nós podemos fazer para ajudá-los. Os portadores com síndrome de Down, eles têm dificuldades no aprendizado. Portanto, quanto mais clara for a comunicação com eles, melhor. É só uma questão de adaptação e paciência, como por exemplo, falar um pouquinho mais devagar, explicar com mais detalhes o que deve ser feito e se estivermos em um ambiente escolar, utilizar imagens e atividades didáticas, pois tais recursos ajudam muito na compreensão deles, pois pode ser que precisem de um tempinho a mais para assimilar as coisas. E quando falamos de maneiras para auxiliar no seu desenvolvimento, estamos falando de atividades cotidianas, como brincar, falar, olhar nos olhos, pedir, ensinar limites e manter essa interação constante com eles utilizando os 5 sentidos, pois de tal maneira promove uma maior independência e melhora a interação interpessoal. Além disso, o processo de desenvolvimento envolve a prática de exercícios físicos específicos que podem ajudar no desenvolvimento neurológico da criança e melhorar sua resistência física, pois por terem uma hipotonia muscular, ou seja, diminuição do tônus muscular, é essencial esse reforço. Portanto, é de suma importância também ter sempre o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar monitorando o desenvolvimento do paciente. Profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionistas que vão amparar e proporcionar recursos para o melhor desempenho do paciente em todas as áreas. Então, como podemos ver, são extremamente capazes, sensíveis e por isso é importante que nós, como sociedade, nós estejamos sempre com o coração aberto e os aceite sem preconceito. A melhor forma de demonstrar esse carinho, respeito e compreensão com eles é tratando-os de maneira natural, sem colocar limitações maiores do que as que eles já realmente têm, não colocar apelidos maldosos, não chamar de teimoso ou lerdo, pois são palavras pejorativas e que machucam a qualquer pessoa. E é sempre importante também levar em consideração que sim, pessoas com síndrome de Down são portadores de uma deficiência, mas isso não os faz menos seres humanos que nós, nem menos capazes e nem menos dignos de receber respeito e amor. Como a Laura disse, essa criança ela precisa ser estimulada. E nada mais legal e saudável como um estímulo do que as brincadeiras entre as crianças. As brincadeiras exercitarão o físico dessa criança com a síndrome, o que pode proporcionar para ela o melhor desenvolvimento. E já que as brincadeiras não são feitas sozinhas, ela vai desenvolver o seu social, que ela vai precisar bastante no futuro quando ela for uma pessoa adulta. Podem ajudar elas no trabalho ou em outros grupos sociais. Mais importante do que ter um ensino especial é ter a inclusão. A inclusão é uma importantíssima ferramenta de ajuda para o desenvolvimento da pessoa com a síndrome de Down. Você aí do outro lado, esse podcast foi feito para você. Saiba que o objetivo dele é mostrar para a sociedade como a síndrome de Down é. Desmistificar dúvidas para que possamos juntos construir uma sociedade cada vez mais participativa e inclusiva. Garantir o direito do próximo é garantir o direito de todos. Eu, a Emanuele, o Otávio, a Laura e as faculdades Pequeno Príncipe agradecemos por você ouvir o nosso podcast até o final. Não se esqueçam de avaliar, comentar e compartilhar esse podcast. E de seguir as faculdades Pequeno Príncipe em suas redes sociais. E se assim como nós, cuidar das pessoas te inspira, venha para a FPP.